nesse momento. Doutor Matheus também vai dar um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no nosso programa. Hoje com a ilustríssima presença aqui do deputado, para nós batermos um papo aqui sobre a questão do impeachment aí do nosso governador. Bom, deputado, se o senhor não se importar, como nós somos numa rádio evangélica, sempre nós iniciamos com uma oração. Sem problema. Então, nesse momento, nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecermos do fundo de nossos corações todas as bênçãos que nós recebemos. Só o fato de acordarmos com saúde, enquanto muitos irmãos estão nos leitos hospitalares. Senhor, como esquecemos de agradecer pelas inúmeras bênçãos que nós recebemos. Apacenta nosso coração, renova nossa esperança em dias melhores, entra em cada lar, tanto das pessoas que estão no Facebook, como das pessoas que estão nos ouvindo aqui no município de Paraíba do Sul. Que a sua presença possa tocar nossos corações, nos dando paciência com as pessoas que nós amamos. O verdadeiro desafio é na nossa família, principal instituição que devemos lutar com todas as forças para preservá-la. Ajuda-nos, Senhor, na nossa empreitada e que possamos caminharmos com passos firmes na vossa direção. Tenhamos um bom dia. Amém. Bom, nós temos muitas perguntas para o senhor. Antes, deputado, a gente falar um pouquinho da história do senhor, eu gostaria de agradecer, porque tem o governador Wilson, que daqui a pouco nós vamos falar no assunto, quase tirou os policiais civis, né, do interior, e o senhor teve um trabalho assim, hercúleo, para tentar impedir essa sofrência, né? Quase, usando uma expressão meio sertaneja. Como é que foi essa situação, deputado? Conta pra gente como é que foi o empenho e como é que o senhor conseguiu convencer para dissuadi-lo. Então, o que acontece, bom, muitos não sabem, mas eu sou inspetor da Polícia Civil há 17 anos. E há 17 anos na polícia, tendo participado diretamente do Sindicato dos Policiais Civis, da coligação dos policiais civis, eu tive contato com a realidade da Polícia Civil. Então, um contato direto, um contato amplo, um contato muito profundo. O grande problema, Coronel Germano, Matheus Ávila, é que durante muitos anos, a área de segurança pública foi completamente abandonada à própria sorte. Policiais sem uma estrutura digna de trabalho, o salário... Eu vou só interromper rapidamente, eu vou tentar conectar novamente o meu fone para ver se é esse que está dando retorno. Eu só um acho minuto. Que não é o senhor, não. Eu acho que é o doutor Matheus aqui. Vamos lá. Então, bom, vou continuar. Então, a polícia civil, a polícia militar, elas foram muito sucateadas, né? O pessoal do DESIP, do DEGASE, enfim, bombeiros, corpo de bombeiros. E chegou um momento, agora sim, falando particularmente da Polícia Civil, em que nós tínhamos uma situação que ainda perdura, muito complexa. Nós temos hoje, praticamente na ativa, um número de mais ou menos 9 mil policiais civis na ativa, 9 mil e alguma coisa. Quando nós deveríamos ter, Coronel Germano, Matheus Ávila, nós deveríamos ter aproximadamente, o que seria próximo
de algo minimamente aceitável, nós deveríamos ter hoje 20 mil policiais civis. Então, repito, nós temos 9. Uma medida que foi pensada, então, foi fechar algumas delegacias no interior para que pudesse ser concentrada em alguns lugares específicos e, assim, diminuir, de alguma maneira, a carência de policiais. Mas veja que essa situação prevista está bem longe de ser a mais adequada. Se nós temos escassez de policial civil, o que nós devemos fazer é abrir concurso público. E, infelizmente, dentro desse quadro que eu falei para vocês, de sucateamento, de abandono das forças de segurança, o que é que alguns governantes faziam? O policial civil, ele trabalha com investigação, coronel. E o policial militar trabalha com a repressão. O policial civil também trabalha com a repressão, mas ele trabalha muito mais depois que o crime acontece. E aí ele vai fazer a investigação. Já o policial militar, ele tenta combater o crime antes que o crime aconteça, né? E aí, o que os governantes viram? Bem, o policial civil quase ninguém vê na rua, porque ele trabalha dessa maneira, quase sempre, né, a paisana, investigando, mas tem uma função primordial. Mas o policial militar, estando na rua, como ele trabalha fardado, ele é mais visto. Então, abriu-se concurso público para a Polícia Militar, que bom, né? Ninguém está falando que é ruim, pelo contrário, tenho muitos parentes na Polícia Militar, graças a Deus, tenho um amor muito grande, um carinho muito grande pela Polícia Militar, por esses nobres guerreiros que eu defendo muito, mas por causa também dessa questão do voto, da visibilidade, deixou-se de lado os concursos para a Polícia Civil. E aí isso em algum momento começou a impactar demais na área de segurança. Por quê? A Polícia Militar prende, leva para a delegacia, ou leva o suspeito para a delegacia. É necessário que comece um trabalho de investigação, de aprofundamento daquele trabalho inicial majestoso realizado pela Polícia Militar, mas a Polícia Civil não tem servidores. E aí? Então, essa saída que foi encontrada, na minha concepção e na concepção de vários outros policiais, era extremamente inadequada. Você não pode deixar desamparado os municípios que ficam no interior por falta de servidor. Se está faltando policial, tem que abrir concurso. Isso me parece muito lógico, não é mesmo? Então, dentro desse quadro, dentro desse contexto, foi que se deu a nossa luta, né? Mas vejam, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, por um momento nós ganhamos, mas essa ideia continua circulando, ela continua viva. Então, eu vou lutar para que abra um concurso público. Nós precisamos de mais policiais civis, para que as delegacias não sejam fechadas. Nós precisamos dar, aí de uma forma geral, melhores condições para os agentes da área de segurança pública. Por quê? Porque se a violência aumenta, ela vai impactar diretamente em diversas áreas. Eu posso até dizer, acho que em todas as áreas. Isso afugenta o investidor, isso fecha postos de emprego, o Estado é obrigado a gastar mais, quando poderia estar investindo esse dinheiro em outras situações. Então, não me parece razoável, Coronel Germano, fechar as delegacias do interior, até porque nós não podemos ter, hoje, aumento da criminalidade nessas cidades, né? Nós precisamos cuidar dos municípios mais violentos e aqueles onde a violência se mantém dentro de uma normalidade, nós não podemos permitir que aumente. Se você tira policiais dessa cidade, achando que a criminalidade lá está em baixa, e muitas vezes está mesmo, mas se você tira, você pode correr o risco de aumentar a criminalidade e sair do controle, e a gente não mais conseguir voltar
aquilo que era antes. Então, como eu falei, o preço da liberdade é eterna vigilância. Se a criminalidade em muitos municípios do interior ainda é considerada baixa, que bom, precisamos manter isso. Agora, não é dar espaço para que a criminalidade aumente. Eu também pondero, deputado e o doutor Matheus também, que vai participar conosco, eu até entendo, dentro da capital, haver um remanejamento, não tirando uma delegacia, ou isso, o poder discricionário da autoridade de mudar daqui para lá, de acordo com a conveniência. O que mais me deixou assim estarrecido, porque quanto um policial civil iria ter que gastar se ele fosse servir na capital. Quer dizer, além deles não se preocuparem muito com o município, não se preocupam nem um pouco com o homem, com uma média de 500, 600 reais a menos do homem que mora em Paraíba do Sul, mora em Sapucaí, mora em Três Rios, tem que se deslocar para a capital naquele dia de serviço. É importante os dados foram trazidos aí pelo deputado, na medida em que existe uma defasagem comprovada de mais de 50% do efetivo, né, de uma polícia técnica, de uma polícia investigativa, que certamente iam atuar de forma mais ativa aí na investigação dos crimes, com uma resolução aí também e, consequentemente, na diminuição com a aplicação das penas, né, com a aplicação das punições, uma diminuição da prática de crime. E interessante também a ótica de se pensar a coibição de crimes no interior, né? A retirada dos postos aqui de investigação, das delegacias e tudo mais, fatalmente vai representar um atrativo um pouco maior para a criminalidade e um aumento, consequentemente, também da prática dos ilícitos aí. Aqui, com certeza. Vizinho, que é Três Rios, nós temos duas facções brigando. Uma do Rio e outra de São Paulo. Como está muito próximo, né? Juscelino Kubitschek falava que Três Rios é a esquina do Brasil. A facção PCC está instalada em Três Rios, disputando com o Comando Vermelho. E, há uns 3 meses, teve morte com requinte de crueldade. O que nós, da capital, já mais ou menos, que eu servi muitos anos lá, já até sabemos. Mas a população fica, quando vê um corpo mutilado, para não descrever e não causar, né? Já que nós acabamos de fazer uma oração, o nosso pensamento continuar em harmonia, a população fica estarrecida. Então, graças a Deus, as coisas estão um pouco mais controladas. Em Paraíba do Sul, há uns 3 anos atrás, nós tivemos também problemas de facções. Hoje está mais ou menos com alguns ilícitos, mas não há uma disputa dessa monta, né? Como acontece em Três Rios. Mas a gente tem bastante assunto aqui para falar com o senhor. Hoje, antes do senhor falar, para dar uma audiênciazinha no impeachment, que todo mundo está querendo saber, poxa, o deputado nos fala sobre nosso presidente e um fenômeno parecido que aconteceu com o doutor Enéas. As pessoas que mudaram do dia para a noite. Meu pai do céu, é como se eu, que sou vascaíno, torcesse para o Flamengo no dia seguinte. Não pode ser uma coisa dessa. Não que eu tenha ódio de ninguém, mas, né, nós temos que ter uma coerência no nosso discurso. Né? Conta para a gente esse fenômeno que aconteceu com pessoas que foram eleitos no fenômeno Bolsonaro e depois agora nós estamos assistindo, sem citar nomes, estarrecidos. Coronel Germano e Matheus. Eu sou muito ligado à Igreja Católica também, né? Sou católico, eu sou catequista há mais de 25 anos, o que seria semelhante às escolas dominicais, no caso do meio evangélico, né? Eu só não sei como é chamado o professor das escolas dominicais. Se é professor mesmo, mas na Igreja Católica, essa pessoa que dá essa formação inicial para as crianças e jovens, ela recebe o nome de catequista. Fiz teologia no São Bento, né, durante o período, na Faculdade de São Bento. Isso, fiz teologia lá. E aí, para que vocês entendam, eu vou chegar nesse momento do presidente. Eu, como cristão, como católico, eu sabia que alguma coisa estava fora da ordem no mundo. E nós temos um nome para isso, nós temos o nome de pecado. Né? Essa desordem, nós damos o nome de pecado. Nós começamos a ver a desestruturação familiar, o aumento dos jovens no mundo das drogas,
jovens. O jovem, por natureza, ele já tem aquela inclinação à rebeldia. Mas o que nós estávamos vendo, eu acompanhando na catequese na Crisma, era muito mais do que rebeldia, era muito mais do que uma simples questionamentos próprios, válidos, né, dentro da idade. A gente começou a perceber que ensinávamos os nossos filhos de uma maneira, eles iam para a escola e voltavam de outra. Começamos a ver algumas ideias sendo veiculadas por novelas, teatros, propagandas, jornais, revistas. Ou seja, a nossa intuição nos dizia, tem alguma coisa que está muito desordenada na nossa sociedade. Ainda que eu não consiga tecnicamente nomear isso. E aí, depois de mais de 20 anos, né, como catequista, lendo muita Sagrada Escritura e tudo mais, eu me deparei com alguns professores e com algumas leituras que me mostraram, de fato, qual era a causa disso tudo. Evidentemente, o pecado. Mas aí, a partir do padre Paulo Ricardo, do professor Olavo de Carvalho, do professor Jorge Roberto e de tantos outros homens e mulheres, eu comecei a perceber que tudo o que estava acontecendo na nossa sociedade não era aleatório. Tinha uma razão de ser, tinha uma mão invisível por trás, né? E que nós chamamos de marxismo cultural. Ou seja, é uma ideologia que se espraiou por todas as instituições, que já está em curso há mais de 40 anos neste país, mas que nós não sabíamos. E o que isso tem? Eu estou dando um salto muito grande, tá? Porque senão a gente vai falar do programa inteiro só disso. E vamos esquecer do impeachment. E onde que entra o presidente da República disso tudo? O presidente, muito semelhante a mim, ele também já combatia isso, mas não sabia que era uma ideologia por trás, era uma ideologia que sustentava tudo isso. Se nós falarmos hoje, agora, ideologia de gênero, lá está a base marxista, dando fundamentação para isso, independente da corrente, da matriz, tá? Se nós falarmos de feminismo, lá está o marxismo dando sustentação. Se nós falarmos sobre aborto, lá está o marxismo. Doutrinação nas escolas e universidades, lá está o marxismo. E nós chegamos, então, no campo político, com os partidos de esquerda. E lá está também essa corrente ideológica chamada marxismo, dando sustentação a tudo isso. Eles estão dentro da cultura, Coronel Germano. Isso significa dizer que eles estão em todos os setores. Eles formaram uma geração inteira. Então, hoje nós temos juízes, advogados, professores, médicos, engenheiros, que, ainda que não saibam, foram formados nessa mentalidade esquerdista. O presidente da República surge nesse cenário. Ele teve contato, ele descobriu isso, ele passou a combater isso com maior intensidade. Ele já combatia antes, mas agora ele tem um conhecimento teórico também. Ele já combatia de maneira prática e passou a combater também nesse campo. Então, hoje ele já sabe o que está por trás da ideologia de gênero, hoje ele já sabe o que está por trás do feminismo, hoje já sabe o que está por trás da doutrinação nas escolas. Bom, ele sabe, mas o entorno dele, não. Então, ele tem várias instituições e órgãos que ali estão servidores que foram formados nessa mentalidade esquerdista. E aí que se torna uma missão muito complexa do presidente. Porque ele está literalmente, como nunca e como ninguém, se chocando com o sistema. Coronel, existem 4 tipos de corrupção que vai servir
também para o impeachment. Então já vou adiantar. Deixa Não eu adianta. o Matheus para cá, porque caiu a conexão dele aqui, mas só pode continuar. Então, mantendo o distanciamento social para não ter responsabilidade. Não adianta. Por exemplo, agora nós estamos no período eleitoral, não adianta para um conservador, tá? Eu me defino como católico, mas às vezes a pessoa não entende, eu sou conservador. Não adianta para um conservador, um pré-candidato, se apresentar como honesto, no sentido de eu nunca recebi dinheiro ilegal. Tá bom. Mas a corrupção, existe 4 tipos de corrupção. Corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção intelectual e corrupção monetária. Para o cara cair na corrupção monetária, ou ele já caiu nas outras 3, ou já caiu na corrupção espiritual, ou já caiu na corrupção moral, aí ele vai cair na corrupção monetária. Então não basta se apresentar apenas como alguém que nunca pegou dinheiro ilegal. Você quer ver uma coisa? Eu até acredito que alguns políticos de esquerda nunca tenham se corrompido monetariamente. Mas eles estão corrompidos moralmente, eles estão corrompidos intelectualmente, e eles estão corrompidos intelectualmente e ensinam isso. E vendem isso. Então não adianta me dizer que nunca pegou dinheiro. Para um conservador isso não serve. O presidente está se chocando com esses 4 níveis de corrupção. Vocês entendem agora por que ele está sendo atacado? Não tem um dia que o presidente não seja atacado pelos jornais de forma maciça e programada. Aquilo não é aleatório, você pode ver que a mentira é a mesma, dita de maneiras diferentes pelos mesmos veículos, por vários veículos de comunicação. É uma coisa orquestrada. Então, esse ataque ao presidente da República é porque ele é suficientemente homem, honesto e correto para atacar, para combater esse sistema corrupto e corruptor. A gente está dentro de um quadro de... Pode falar. Não, eu ia perguntar ao senhor sobre as figuras que foram eleitas junto e se modificaram. Isso aqui, tem hora que eu fico assim, usando uma... Então, já que nós estamos numa rádio evangélica, o senhor é católico, né? Lembra um pouquinho Judas beijando Jesus Cristo naquele momento. Sim. Foi no Monte Gólgota, não é isso? O senhor quer craque ainda? Para o senhor ver, o mais recente, né, foi o ex-juiz, o ex-herói e o ex-ministro Sérgio Moro. Né, por 30 moedas de prata, ele traiu de forma desleal e covarde o presidente que o acolheu e que o protegeu, talvez no momento mais difícil do Sérgio Moro. Ele foi protegido. As pessoas não se lembram, mas eu vou relembrá-las agora e vou voltar, começando pela traição do Sérgio Moro, vou voltar para a traição de alguns políticos que se elegeram na, entre aspas, onda Bolsonaro, que depois pularam fora da barra. Veja, um site chamado The Intercept vazou conversas dos procuradores responsáveis pela Lava Jato e do Sérgio Moro. Conversas, de fato, comprometedoras. E, na época, foi feito estardalhaço. Eles estão correndo ainda, porque não foi arquivado, né? É claro, essas conversas foram obtidas de maneira ilegal, através de um hackeamento. Mas veja, está valendo. Nesse momento dificílimo da vida do Sérgio Moro, ele sendo atacado, o presidente o pegou, levou ele para o desfile de 7 de setembro, levou ele para os estádios, mostrando que estava com ele. Aquilo teve um valor simbólico muito grande, dizendo, olha, eu confio nele. Exatamente. E ele, na primeira oportunidade, de forma desleal, fez o que fez com o presidente, como todos já sabem. E ainda teve coragem de vazar conversa íntima com a afilhada de casamento dele. Qualquer pessoa lúcida e intelectualmente honesta
sabe que a forma que ele agiu é de uma deslealdade, de uma maldade tremenda. E as conversas não tinham nada demais. Ah, depois vai ter o vídeo, agora vai. Agora o presidente vai cair. Vazou-se o vídeo. Muitas pessoas gostaram mais ainda. É claro, talvez o senhor não xingue, talvez alguma pessoa que esteja nos vendo não xingue, mas o palavrão, em alguns momentos, é uma falta de educação. Não desqualifica o ser humano, porque ele fala o palavrão, ele passou a ser uma pessoa ruim, má, desonesta. Não. Naquela reunião, o que tinha de mais agravoso eram os palavrões. Mas pela primeira vez na história, um presidente filmou uma reunião ministerial. E isso não foi falado. E na reunião ministerial, alguns ministros estavam falando contra a corrupção. Então, assim, Sérgio Moro junto com o Joyce Halsemann, junto com o Dória, né? Tentando dar um golpe para tirar o presidente e eles assumirem o poder. Que coisa vergonhosa. Para alguém que nós tínhamos, eu tinha esse cara como um herói, como uma referência. Muitas pessoas como eu se decepcionaram, ele se mostrou mau caráter. Mas aí, veja, que nessa esteira, por causa do poder, essas pessoas fazem tudo. O poder, para mim, é um meio, não é um fim. É um meio de servir melhor a sociedade. Para essas pessoas é um fim, para satisfazer o ego, a vaidade e outras coisas já no campo da ilegalidade e do crime. Bem, nós tivemos muitos políticos que foram eleitos por causa, sim, do Bolsonaro. Por causa daquilo que ele, naquele momento, representava e continua representando. Bandeiras conservadoras. A defesa da família, a defesa do cristianismo, a defesa dos nossos princípios e valores, o combate à ideologia de gênero, o combate ao aborto, o combate à legalização e descriminalização das drogas, o combate ao desencarceramento de presos, que é a soltura de presos, enfim. Essas pessoas, Coronel Germano, elas nunca foram, de fato, conservadoras, elas nunca foram de direita. Nós, naquele momento, porque a gente foi tudo formado muito rapidamente, não tivemos o tempo. É isso, não tivemos o tempo de fazer uma triagem. Veja, isso não vai acontecer assim, tão facilmente com a criação do Aliança pelo Brasil. Agora, é preciso que a gente saiba também que o joio e o trigo vão caminhar juntos. Mesmo entre os 12 apóstolos, tinha um traidor, tá? Nós vamos fazer de tudo para que isso não mais aconteça, mas pode ser que passe um ou outro. Um residual. Tá? Mas, um residual. Mas vejam, essas pessoas eram grandiosíssimas, oportunistas. Elas queriam apenas ir até um determinado momento. É como aquele candidato que visita os nossos bairros e municípios de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos ele vai, pega os votos e depois some. A coisa se transfere para todas as áreas. Fizeram isso com o Bolsonaro. Olha, esse cara vai ser eleito, ele está muito popular, nós vamos na carona dele e em algum momento nós saímos. Ou ele se adequa àquilo que nós queremos, ou então nós inventamos qualquer motivo e saímos. É isso que aconteceu. Então, veja que, se não fosse a oração do povo de Deus, o presidente não aguentaria. Quem aguenta 24 horas de mentira, de ataque, de difamação, de covardia, de calúnia, de injúria, o tempo inteiro? Somente Deus para segurar. É verdade. Vamos, então, podemos entrar agora no assunto do impeachment. Eu achei, primeiro, assim, foi muito boa a exposição do senhor, né? Fez, em poucas palavras, nos fez relembrar, né, a trajetória, muito importante para fazer o ouvinte e quem está assistindo, porque as coisas são muito rápido, né, fazendo a concordância correta, e às vezes a pessoa não consegue fazer um cadeamento de ideias. Nós temos várias perguntas aqui, eu, doutor Matheus, eu estou com o regimento aqui da Alerj, para poder tirar essa, porque não é um impeachment como o outro. O que se procede na presidência da República, assistimos 2 vezes, né, com Fernando Collor e com a Dilma Rousseff,
mas na Alerj é um pouco diferente. Então, eu queria perguntar ao senhor, o doutor Matheus tem uma pergunta aqui que a gente anotou antes para poder ajudar o senhor. Eu também tenho algumas. Pega leve, doutor Matheus. Doutor Matheus, pegue leve, hein? Não, com certeza, senhor deputado. Brincadeira. Na verdade, a pergunta, primeiro assunto para pôr em pauta aqui, seria justamente fazendo uma pontuação nos dois assuntos que já foram, inclusive, colocados aqui, que seria com relação à desestruturação, né, a falta de preparo do governo do Estado. Isso é um reflexo de outras gestões, inclusive, com governadores presos, e o senhor trouxe para a gente esse desaparato, essa necessidade de preencher vagas de concurso público, uma defasagem de mais de 50% no corpo da Polícia Civil. E, ao mesmo tempo, um outro assunto que também acabou de ser dito aí é a falta de articulação política, que, por final, esse isolamento do governo do Estado se traduziu nessa votação aí que nós tivemos com o recebimento do impeachment, que foi colocado aí em plenária, numa votação de 69-0. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí e dissesse o que isso significa propriamente para fins de gestão, né, para fins de governo executivo. Mas esse aí seria a segunda parte, né? Segunda parte? Porque eu estava pensando a gente começar mais ou menos pela parte formal, e depois os bastidores, que aí o senhor que sabe, né? Que é a parte, como é que está o ânimo, etc. Porque essa decisão do judiciário, me parece que foi, eu não vi, né, como é que foi a decisão do ministro, mas parece que foi pela DPF 378, em relação à proporcionalidade na comissão. Porque isso, como a lei ela é de 10.79, é de 50, não caberia uma ação direta de inconstitucionalidade, e sim uma DPF. Então, a DPF ela respondeu alguns questionamentos. Então, eu queria que o senhor nos explicasse, que me parece que a decisão do ministro foi por isso, que na comissão da Alerj não tinha um número proporcional. O PSL, por exemplo, teria que ter mais. Como é que foi essa situação, deputado? Mais uma vez, o STF está legislando indevidamente, né? Entrando numa seara que não lhe diz respeito. Eu podia resumir, Coronel Germano, a sua excelente pergunta dizendo, olha, quem deu causa a isso que resolva agora. Porque o ministro Dias Toffoli não disse para nós o que ele entende como proporcionalidade. A Alerj vai perguntar isso para ele. Grosso modo, eu não perguntaria. Porque uma vez que ele tomou a decisão, ele tem que dizer o que ele entende por proporcionalidade. Vejam, é uma intromissão muito indevida. Mais uma vez. O STF está se metendo onde não deveria. A questão da proporcionalidade foi muito bem colocada. Se nós temos 25 partidos, então cada partido estará representado nessa comissão. Porque o próprio regimento, no tocante ao impeachment, não diz. E a questão também da lei federal. Bom, então, dentro da esfera do legislativo, o legislativo é soberano, todos estão de acordo? Sim, veja, 70 deputados, todos estão de acordo? Sim. Nós entendemos, então, proporcionalidade dessa maneira. Todos estão se sentindo representados? Sim, veja, uma coisa democrática, todos tiveram vez e voz, todos, de forma unânime, concordaram. Até a base do governo. Certo? O governador, então, entra com uma ação judicial questionando isso no STF. O STF, então, a partir do seu presidente, o ministro Dias Toffoli, que não é o relator é o ministro Fux, né, que está voltando agora segunda-feira, e ele toma essa decisão. Muito bem, decisão judicial, mesmo que não gostemos, é para ser acatada. Sem dúvida. Mas então qual é a proporcionalidade, ministro? Ele não diz. Então, se nós fizermos uma nova,
e o governador recorrer, vai cair. E se não cair, o STF fica na sinuca de bico. Porque se valeu para essa vez, se isso não está definido, o Legislativo vai se reunir e, por consenso, vai, então, fazer um novo tipo de proporcionalidade. O governador, ele acha que não é adequada, entra na justiça de novo, e aí ganha de novo. Sabe? Isso causa uma insegurança muito grande. Mais uma, o STF se especializou em causar insegurança jurídica nesse país. Não sou eu, Márcio Gualberto, o Zé Mané da esquina, que está dizendo. Grandes juristas estão falando isso. Nós sabemos. Agora, o ministro... Umas piores heranças da esquerda seja esse Supremo, né? Sim, claro. Se lembra quando eu falava do marxismo cultural? Vai girar em torno disso. Se eu estou falando STF, a maior parte ali, Lula e Dilma, que colocaram lá dentro. Eles não vão colocar de forma aleatória. Eles vão colocar quem tem um pensamento semelhante ao deles, que possa ser alcançado em algum momento, tá? Então, veja, e o outro foi colocado por outro esquerdista também, FHC, os outros que estão lá, 2 ou 3, se não me engano, FHC, socialista Fabiano. Grande, quem já estudou a história do marxismo no Brasil, 6 volumes, sabe disso. O senhor Fernando Henrique Cardoso, junto com a dona Ruth Cardoso, foram os grandes responsáveis por propagar, a partir da USP, se eu não me engano, ou da Unicamp, acho que foi da USP, o pensamento de Karl Marx nas universidades brasileiras. Então, para quem acha que FHC é de direita, não caiam nessa historinha, muito menos o PSDB. Tá? O PSDB é de centro-esquerda, não é de centro-esquerda. Aloysio Nunes foi motorista de Marighella, guerrilheiro, marxista. O Aloysio Nunes, senador, foi motorista dele. José Serra foi da UNE, entendeu? Presidente da UNE, enfim, lutou e etc e tal. Então, não se iluda, não acho que o PSDB é de direita, enfim. Então, nós temos essa situação, na minha concepção, esdrúxula. Nós vamos nos reunir na terça-feira para ver o que vai ser feito, porque na segunda o ministro Fux volta. Se eu não me engano, vai ter que esperar para ver se ele vai manter a decisão do Toffoli, ele que é o relator, ou então se ele vai dizer, não, segue tudo como estava. Entendi. E aí, qual é a leitura que eu faço disso? O governador quer ganhar tempo. Sim, é nítido isso. Ele quer ganhar tempo. Para quê? Aí a gente tem várias possibilidades. Mas, nesse momento, no que diz respeito à decisão, que você me perguntou, para não adiantar outra conversa, porque deve ter outras perguntas na sequência, então, falando a respeito de decisão do STF, a minha opinião é esta, e não só minha, de outros deputados com os quais eu conversei, também essa é a opinião, entendeu? O governador fez isso para ganhar tempo, e o ministro Dias Toffoli legislou de maneira indevida mais uma vez. É até redundante falar do STF legislar de maneira indevida. Só ele querer legislar já está se intrometendo no que não deveria, entendeu? Está rompendo a separação de Montesquieu, dos 3 poderes, né? Dos 3 poderes. Até mesmo um autor falava essa semana que o STF, no bom tempo, o que os ministros faziam com essas situações que já aconteceram de maneira muito semelhante? Os ministros despachavam, na decisão colocavam, não nos cabe nos intrometer, basicamente isso, né? Nessa questão, porque não há inconstitucionalidade, a função do STF, né, a gente não pode esquecer, é ser o garantidor da Constituição. Então, isso vocês resolvam entre vocês. Vocês resolvam no Congresso, vocês resolvam aí. Isso não é pauta para a gente. Mas o STF, a partir de um momento para cá, ele acha que nós todos somos bobões que precisamos de babás. A gente não sabe pensar, então eles precisam pensar por nós, eles precisam falar por nós, porque a gente não sabe lidar. Isso é um pensamento socialista. De tutela, né? Socialista é de tutela. Olha assim para as pessoas e dizem, não, o Estado tem que ser gigante, porque essas pessoas não sabem se comportar, elas não sabem se portar diante da vida. Então, nós sabemos, né? Nós sabemos fazer isso. Meia dúzia da inteligência,
eles sabem fazer isso e vão cuidar da sociedade como eles acham que é o mais adequado. Isso é um pensamento socialista. Deputado, eu estava vendo aqui a questão do ilícito. A lei 1079 de 50, ela tem alguns enquadramentos, né? Na questão do governador, foi pela questão da probidade, que está no artigo 4º dessa lei, ou foi pela guarda e tem o inciso 6 aqui, a guarda e o legal, não emprego do dinheiro público. Como é que ele Também. foi? Também. Dois, né? Isso é importante para caracterizar para o ouvinte aqui. E aí, o que o professor poder tentar explicar para a gente, aí, tecnicamente, essa lei federal é de 1950, foi recepcionada pela Constituição, para ficar bem claro, e ela traz essa questão do crime de responsabilidade. Se eu estiver errado, o senhor me corrige aí, o senhor que é craque nisso. Esse é o crime que ele está comentando. Pode falar, gente. Não, exatamente, seria o crime de responsabilidade, que é no artigo 4º, né? Então, ele teria infringido, né? Claro, com direito à ampla defesa, contraditório. Mas isso foi com base naquela questão dos hospitais de campanha. Qual foi a situação fática que levou a essa denúncia, né? Não é bem denúncia o termo, mas a gente traz para o direito penal para chamar de denúncia. Então, mas foi tudo isso. Foi a questão dos hospitais de campanha, os diversos servidores em altos cargos, incluindo o secretário de saúde diretamente ligado a ele, presos, malversação do dinheiro público, gestão temerária, a questão das ambulâncias do SAMU, contratos superfaturados, Empresas inidôneas, né? Sim, empresas inidôneas. Ele soube e, mesmo assim, assinou um documento que, segundo alguns, é o mais comprometedor. Né? Há uma conversa do secretário, do Edmar. O Edmar manda, isso foi a Rede Globo até noticiou isso, o RJ, se eu não me engano, dizendo, olha, governador, a imprensa está em cima, eles estão em cima, avisando para ele o que estava acontecendo. Não é mesmo? Então, essa gravação é dele, dele com o secretário? O secretário de saúde mandando para ele. Isso é o que veio a público. Agora, a questão do senhor Lucas Tristão, está quietinho, né? O ex-secretário Lucas Tristão, tá? Mas eu estou muito atento, está sumido, sumiu do mapa. Então, são muitos fatores. Por exemplo, o pedido de impeachment que nós fizemos, a bancada bolsonarista, e que eu trabalhei pessoalmente nesse pedido, nós fizemos, eram 63 páginas, mais de 600 documentos anexados, fundamentando o nosso pedido de impeachment. Então, você veja que somente nós reunimos 600 páginas de documentos. Imagine, os senhores que estão nos ouvindo, o que o Ministério Público não tem em mãos, né? Com muito maior estrutura, pedindo quebra de sigilo bancário, telefônico, comprovando a renda para ver se é compatível com os bens. Imagine, porque há o impeachment correndo na LERJ, mas também existem investigações federais e estaduais sobre esses fatos que estão conduzindo para o impeachment do governador. Então, não é um achismo, não é uma retaliação ao governador. Existem provas cabais que nos levam a crer que ele cometeu crime de responsabilidade e, portanto, não reúne mais condições de continuar à frente do governo do Estado. Nós estamos falando de crime. Agora, se nós formos falar da gestão dele, ele tem que sair, então, agora, imediatamente.
Doutor Matheus tem alguma pergunta, deputado, aqui? Porque eu queria entrar na parte política, que é o bastidor, que essa daí é importante também. É técnica. Faz a primeira, então, coronel, da parte política. Eu tenho algumas aí, eu vou pegando os ganchos. A minha pergunta política, deputado, é o seguinte: se eu não estou errado, o senhor me ajuda. O governo tem líder na LERJ? Tem algum deputado que é líder do governo? Atualmente? Olha, eu desconheço. Aí vocês vão falar, Márcio, não, cara, é brincadeira. Não desconheço. Por quê? Porque o líder do governo, quando existe, ele é apresentado. Vai ter uma votação, ele é chamado deputado fulano de tal, líder do governo. Nós não temos isso nesse momento. Então, nós não temos uma liderança do governo. Agora, poderemos ter a partir da próxima semana? Sim. Mas, nesse momento, eu não sei ainda quem é este líder. Se o senhor não sabe, ninguém sabe. Não é, eu li nos jornais, olha, que fulano foi convidado, cicrano foi convidado, só que fulano já veio, já falou que não é, cicrano também já veio e disse que não é, então quem é esse líder? Então, por enquanto, não tem. Doutor Matheus. Deputado, me parece que até já indo um pouco mais para os finalmente, mas também tratando um pouco dos bastidores com relação à desarticulação, essa falta de representatividade, essa falta de base aí na LERJ com relação nessa relação do executivo com o legislativo. Eu gostaria de uma opinião aí do senhor, numa eventual confirmação aí do impeachment, considerando esses elementos de prova aí que foram reunidos, tanto aí na Assembleia quanto na investigação feita pelo Ministério Público, eu gostaria de saber como é que seria essa relação da própria casa com a figura, de repente, aí do vice-governador. Porque é um pensamento necessário, é uma consequência lógica até do impeachment, né? Então, eu não sei de fato o que a LERJ, o que os outros 69 deputados pensam a respeito do atual vice. Mas eu, como nunca fico em cima do muro, eu vou dar a minha opinião. Excelente. Tá? Eu vou dar a minha opinião. Eu seria muito leviano e um mau caráter se eu dissesse que eu tenho provas ou que o vice está envolvido diretamente nas mesmas coisas que o governador está sendo acusado. Eu não posso dizer isso porque ainda não tenho essas provas, não tem nada disso. Agora, eu posso falar da gestão dele. A gestão dele é péssima, porque ele teve participação direta na gestão, na administração do Estado. Péssima. Tá? Geriu a coisa pública também de maneira temerária. Participou daquilo que deu errado. Diretamente. Só que isso talvez não seja motivo para ele ser impeachmentado. Sim. Mas se ele assumir, a não ser que ele mude radicalmente, isso eu estou partindo do princípio de que ele não tem nenhum tipo de ilegalidade. Tá? É bom que eu... Então, se não tiver nenhum tipo de crime, ele envolvido com tudo isso que o governador está sendo acusado, só se ele mudar da água para o vinho imediatamente, assumindo o governo do Estado. Tá? Mas se isso não ocorrer, nós vamos ter problemas. Porque ele entra muito enfraquecido, né? Vai precisar de aliados e nós não sabemos como que se dará isso. Então, eu tenho muitas barreiras no que diz respeito ao vice. Para mim, o ideal seria os dois saírem e ser convocadas novas eleições. É o ideal, mas não tem previsão legal para isso, uma vez que ele, até agora, não está sendo acusado de nenhum crime. Tá bom? Mas eu pergunto, o senhor, me parece, a impressão que eu tenho é que ele se relaciona um pouco melhor do que o governador, porque o governador é muito mais difícil de... Ou não? Ou é só impressão minha? Então, ele pode até... Eu realmente não tenho conhecimento, Germano, porque a minha atuação parlamentar
me deixa um pouco blindado, me blinda e me deixa afastado de algumas coisas, e eu não tenho problema nenhum. Agora, eu não sei como que é esse relacionamento, até porque, como eu sou considerado conservador e bolsonarista, né? E aí, quando nós vimos que o governador, que nós apoiamos, havia nos traído e caminhado por uma linha de atitudes que não eram condizentes com aquilo que nós acreditávamos, nós não tivemos mais nenhum tipo de conversa. Pelo menos eu não tive mais nenhum tipo de conversa com ninguém do governo do Estado. Entendi. O meu tratamento é demanda. Por exemplo, Paraíba do Sul está precisando de algo, de uma ajuda para o hospital estadual. Eu vou, constato, vou em Paraíba do Sul, vejo, me reúno com os moradores, ou com quem quer que seja, faço um ofício, encaminho para o órgão competente, ou para o secretário, ou para algum diretor, cobrando uma medida urgente para acabar com o problema que me foi apresentado. Então, meu relacionamento é extremamente institucional. O meu relacionamento com o governo do Estado é de cobrar por demandas da população. Eu não tenho já há muito tempo, né, como eu te falei, desde o momento em que houve esse rompimento, nenhum tipo de diálogo. Então, eu não sei, de fato, como que é o relacionamento do vice com a Alerj. Agora, eu tenho minhas desconfianças, eu tenho minhas barreiras. Eu espero que, caso ele assuma, caso haja um impeachment e o vice assuma, mesmo não tiver como, que ele mude radicalmente, pelo bem do Estado. Eu estou pensando, nesse momento, no bem do Estado do Rio de Janeiro, né? Porque se ele mantiver a gestão, a administração, que ele participou diretamente junto com o atual governador, nós não teremos dias melhores nesse Estado. Outra pergunta, deputado, assim, política também. O retorno do secretário André Moura, que se relaciona melhor, né, na Alerj, aumenta um pouco as chances do governador de ter uma sobrevida com esse processo de impeachment? Olha, eu acho difícil. Foram 69 votos a 0. E o André Moura estava. Né? Ou melhor, tinha saído recentemente, mas já estava sabendo que havia uma intencionalidade disso, diante dos escândalos. Então, eu acho difícil, diante da votação expressiva, diante das provas existentes, eu acho muito improvável que, caso esse processo transcorra de agora em diante, a partir de terça-feira, normalmente de novo, eu acho pouco difícil que haja uma mudança abrupta dentro da Alerj. Não, as provas são muito concretas, sabe, muito firmes. Tanto é que já aconteceram prisões. Doutor Matheus, quer fazer alguma pergunta? Sim, deputado, muito nesse contexto também dessa articulação política, dessa tentativa aí de modificar um pouquinho o cenário. Fica um pouco nítido aí a tentativa de ganhar tempo, né? Inclusive foi uma expressão que a gente utilizou aqui. E nesse contexto de ganhar tempo dessa articulação política, eu gostaria de saber um pouquinho do senhor como é que esse trabalho de convencimento pode acontecer aí, considerando que, ao que me parece, o prazo para a interposição da defesa aí dentro do rito do impeachment seria no dia 29 agora, né? Aliás, seria ontem, né, no caso. Não tenho certeza absoluta. Mas esse tempo ele foi renovado. E aí, como é que são essas negociações? Isso, em tese, envolveriam cargos, secretarias, cargos em empresas públicas? Esse tipo de negociação, é isso que se busca quando a gente fala em ganhar tempo, em negociar, em conquistar uma base aí? Aí veja como é importante. A nossa conversa está muito agradável, né? Muito inteligente. As perguntas, as colocações de vocês. Eu falava daqueles 4 tipos de corrupção no início. Se eu quero... Veja, se eu estou como governador, eu vou procurar os deputados, mas vou tentar convencê-los. Convencer significa vencer pela verdade. Eu não vou oferecer nada. Se eu estou oferecendo, é porque eu tenho medo, eu tenho receio.
Se eu estou consciente de ser correto, honesto, e de não ter culpa, de estar sendo injustiçado, eu vou procurar os deputados e vou provar para eles a minha inocência. Eu não vou oferecer cargos. Se alguém está querendo escapar de um impeachment oferecendo cargos, é mais um motivo para nós desconfiarmos. Então, tudo que nos chega por meio dos jornais, eu acho, doutor Matheus e coronel Germano, eu acho muito difícil que alguém, e o político, ele é de fato servo do povo, e o povo está clamando por isso, pelo impeachment do governador. Eu acho que em algum momento, caso algum deputado esteja indeciso depois de ter votado favoravelmente a abertura do processo de impeachment, eu acho que o deputado, caso tenha sido também oferecido para ele algum cargo alto, alguma secretaria, algum órgão, para que ele desista de votar favoravelmente o impeachment, ele vai pensar assim, vai botar numa mão o clamor do povo e o pedido de um governador implicado em casos gravíssimos de corrupção. Ele vai ter que pesar isso na balança. Lembrando sempre, nós somos servos do povo. Lembrando sempre que daqui a 2 anos terá novas eleições. Lembrando sempre que a memória falha, mas o print é eterno. Né? Então, eu acho que o político ele vai pensar bem. Eu estou falando, caso exista algum político, né, que esteja assim balançando, ele vai se lembrar dessa realidade e vai ficar, obviamente, a favor do povo, a favor da moralidade, a favor da honestidade, a favor dos bons costumes, a favor do Estado do Rio de Janeiro, porque ninguém aguenta mais corrupção. Ninguém. E a internet está aí hoje. Há uns 20 anos atrás, até a pessoa descobrir que aquele candidato tinha votado contra os seus interesses, levava tempo. Hoje não. Hoje nós temos a TV Alerj que filma as sessões, transmite as sessões ao vivo. Então, o político, ainda que ele queira dar uma escorregada, ele tem alguns freios ali. Graças a Deus. Então, eu acredito que a tendência que será mantida é pelo impeachment do governador. A minha pergunta, que a gente já está no finalzinho do programa, na verdade, são duas. Isso é o bastidor, que né, só uma pessoa que está lá que pode dizer. Se essa postergação, se isso piorou o ânimo de deputados, se o senhor fica mesmo muito à vontade, o senhor pode responder ou não. E a pergunta, para finalizar, é se o senhor entende que nas eleições municipais nós devemos seguir a cartilha, o eleitor, a cartilha dos candidatos ou dos pré-candidatos que estejam alinhados com a ideologia conservadora, como o senhor muito bem fez uma exposição brilhante hoje. São essas duas perguntas aí. Eu vou começar por esta. Eu vou começar pela última. Sem dúvida alguma. As sociedades, elas não perecem por falta de projetos técnicos. As sociedades perecem por falta de valores morais. Então, o conservador verdadeiro, ele tem valores irrenunciáveis e inegociáveis. Ele não está à venda. Ele quer servir de fato à sociedade. Se ele se disse conservador e se vendeu, ele nunca foi conservador. É que nem um cristão. Se ele se diz cristão, mas não vive o que o Cristo prega, ele é cristão para ele. Mas, de fato, pelos seus atos, ele não é cristão. Pelos frutos, conheceremos a árvore. É bem claro. Então, nós devemos, sim, apoiar, eleger os pré-candidatos, os candidatos que, de fato, são conservadores, que, de fato, possuem valores e princípios. Pelo amor de Deus,
Chega de ladrões, chega do rouba mais faz, chega, ninguém aguenta mais. Nós somos os maiores prejudicados com isso. E esqueçam um pouquinho os títulos. Observem o caráter da pessoa. Veja, nós fomos nos títulos, ei, juiz, a gente, nossa, tá aí o resultado. Esquecemos de ver o caráter. Precisamos, como disse Ana Paula Pinheiro Ameiro, por mais gente com valores morais. Você está certa, minha amiga. Você está certa. Quanto ao ânimo na Alerj, eu não acho que aumentou, não, porque esse ânimo jamais diminuiu. A Alerj não está agindo por vingança, a Alerj não está agindo por retaliação, a Alerj está agindo dentro dos seus deveres constitucionais e regimentais. Nós somos fiscalizadores daquilo que faz o poder executivo. E nós não poderíamos fechar nossos olhos e ouvidos para a roubalheira que está acontecendo nesse Estado, mais uma vez. A gente até brinca, deve ter uma cabeça de porco enterrada no Palácio Guanabara, não é possível. Nós estamos correndo risco de termos mais um governador preso. Quem aguenta? O Estado do Rio de Janeiro era para estar voando, Germano e doutor Matheus. Era para estar atraindo investimento, gerando emprego, com os hospitais funcionando, com as pessoas não morrendo como estão morrendo, com os índices de violência bem baixos, a níveis de países de primeiro mundo. Nós temos uma natureza exuberante, nós temos um povo maravilhoso, nós temos agricultura, nós temos terreno, nós temos terra, nós temos tudo o que muitos países de primeiro mundo, nós como Estado, nós temos muito o que países de primeiro mundo não têm. Nós temos petróleo, nós temos o pré-sal, mas infelizmente nós temos também muitos ladrões governando esse Estado. E isso precisa acabar, nós precisamos dar um basta nisso. E o poder que o povo tem é o voto. E o poder que o povo tem é fiscalização. Fiscalizem de perto. Agora nós teremos chance, agora teremos mais uma eleição este ano, pelo amor de Deus. Vamos dar um basta, chega de pilantras, chega de canalhas. Veja o caráter dessas pessoas, dos candidatos, veja o caráter. Veja se eles estarão conversando, olhando nos olhos de vocês, falando a verdade. Nós não precisamos de pirotecnia, nada disso. Nós precisamos que o feijão com arroz, como dizem, seja feito simples. É o simples que precisa ser feito, Germano e doutor Matheus. Se nós tivéssemos um governador honesto, ainda que ele fosse analfabeto, mas honesto, o Estado do Rio de Janeiro estaria muito melhor nesse momento. Chega do toma lá da cá, dos conchavos. Ninguém aguenta essas maquiagens. O Rio de Janeiro é um estado muito rico. Rico em todos os sentidos. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos caminhar para frente. Nós não podemos, nós somos chamados a ser águia, mas estamos vivendo como avestruzes, com a cabeça enterrada na areia, a nível de Estado. Pelo amor de Deus, não dá mais, Germano e doutor Matheus, não dá. E eu não estou assumindo personagem aqui. Eu estou sendo muito sincero, muito verdadeiro. Né? E eu posso falar isso, sabe por quê, Germano, se você me permite, coronel? A minha campanha foi considerada a mais barata da história. Eu fui eleito com R$3.500. Eu não tive padrinhos. Eu até gostaria de ter padrinhos. Quem não gosta de ter um padrinho? Contanto que fosse honesto. Mas como eu não encontrei ninguém assim naquele momento, eu caminhei sozinho. Entre aspas, porque estava apoiando o nosso querido presidente, né? Mas caminhei sozinho. Tudo que eu aprendi foi na base da pancada, dando cabeçada. Mas hoje, isso tem um lado bom. Eu posso falar aqui tranquilamente. Eu não devo nada a ninguém, a não ser ao povo, à sociedade. Só devo ao povo. Os meus patrões estão me ouvindo agora. Mesmo as pessoas que não votaram em mim são os meus patrões. Eu devo satisfação a eles. Então eu posso chamar de vagabundo, de ladrão, de bandido, sim, que eu não tenho rabo preso. Eu não devo nada a ninguém. Tá entendendo?
eu devo ao senhor, Coronel Germano, eu devo ao doutor Matheus. Então é isso, tá? Ninguém aguenta mais. Então, recapitulando, para concluir, precisamos votar em candidatos conservadores, verdadeiramente conservadores. E vejo sim na Alerj um ânimo para, ouvindo os clamores do povo, levar o impeachment a termo. Né? Nós produzimos muito. A Alerj foi considerada a assembleia que mais produziu durante esse momento do vírus chinês, do coronavírus. Fomos os que mais produzimos. Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Eu acredito, espero que não mudem, que os ânimos não mudem, mas eu acredito sim que nós vamos ter um desfecho favorável às reivindicações do povo e o governador será impeachmentado. Bom, nós estamos terminando o programa. Eu vou deixar o doutor Matheus, depois a gente volta para o deputado se despedir. Agradecer aí a oportunidade desse bate-papo, acredito que tenha sido uma horinha aí de bastante informação, agradecer a oportunidade de ter aí esse contato com o senhor deputado aí, desejar bastante afinco aí e dedicação, imagino eu, para os próximos meses, para que esse procedimento, esse processo todo de impeachment se dê da forma mais célere possível, para que a população do Estado, inclusive nós aqui do interior, soframos o mínimo de impacto possível. Eu queria pedir uma licença, em nome até da democracia, Coronel Germano e deputado. Nós tivemos algumas participações aqui, só que as perguntas e as manifestações elas estão muito pequenininhas e acho que não está sendo possível a gente interagir. Aí, na medida em que a gente conseguir, eu até me disponho a fazer, de fazer esse bate-bola aí num segundo momento, aí, se for possível, se essas perguntas ficarem registradas aí. Eu sei que a live vai ficar online aí, mas eu vou tentar, de alguma forma, combinar aí para a gente dar pelo menos um posicionamento, uma palavra de retorno aí para as pessoas que interagiram aqui com a gente. Bom, deputado, a gente que aproveita para agradecer, assim, foi uma honra muito grande. Poxa, eu sei que você está com a agenda muito lotada e ficamos muito contentes pelo seu idealismo. Eu, quando estava na ativa, tinha um chefe que dizia o seguinte: só consegue convencer quem está convencido. Quando o senhor fala em correção, a gente percebe a verdade. Não é um artista e nem viver um personagem, como me parece que o doutor Wilson tentou mostrar um personagem. De vez em quando eu brinco assim, poxa, eu tenho respeito pelos sambistas, mas eu não posso ir para dentro de uma escola de samba com todo o respeito que eu tenho pelo aspecto cultural. Pô, vou fazer isso? Não dá. Tem coisas que a gente... o senhor não é o presidente. O senhor é o deputado Márcio Coberto. Tem muitas coisas parecidas com o presidente. Mas a gente percebe que é só maneira. O senhor não precisa tentar ser o presidente para conquistar a credibilidade. E a impressão que eu tive com o nosso governador é isso, que me parece que ele tentou viver um personagem que não era ele, e a fazer... né? Quando a gente inicia em qualquer religião, pelo menos a que tenta modificar interiormente, nós percebemos as nossas dificuldades, né? E vamos nos aproximando de nós mesmos, né? Sem tentar viver um personagem. Mas, em homenagem ao senhor, são suas as palavras finais, e o senhor que vai se despedir do nosso povo aqui de Paraíba do Sul. Forte abraço. Olha, muito obrigado, Coronel Germano, muito obrigado, doutor Matheus. É uma alegria muito grande participar desse programa, foi uma alegria muito grande. As perguntas foram inteligentíssimas. O programa, nós estamos com 1h08, parece que estamos começando agora, não é mesmo? Porque a coisa flui, e flui também quando há verdade. Eu vim muito aberto, o Coronel Germano até conversou comigo antes, eu não fiz imposição nenhuma, o Coronel Germano pode confirmar isso. Peço perdão ao Coronel Germano por não ter respondido de imediato, né? Algumas... Cara, me entrou uma ligação agora. Peço perdão ao Coronel Germano por não ter respondido de imediato algumas mensagens que ele me encaminhou, né? Voltei, graças a Deus. Mas eu esqueci de tocar ali, mas ainda bem que foi no final.
Agradeço demais, Coronel Germano, pela oportunidade. Eu estou à disposição, né? Obrigado. Essa semana as semanas estão sendo muito corridas de fato. Mas por quê? Porque a política é uma vocação, não é uma profissão. Ou você tem vocação para política, ou você não tem. Ou você tem vocação para médico, ou você não tem. Quem não gosta de ver sangue não pode estar no hospital, não é mesmo? Então você tem que ter vocação para aquilo. Eu me acho vocacionado para a política, eu gosto de lidar com seres humanos. Quem não gosta de lidar com gente também não pode estar na política. Eu gosto, eu me sinto feliz onde estou. Então eu gosto de trabalhar. Trabalho 12, 14, 16 horas por dia. Eu gosto. Então, assim, sinto-me muito honrado de estar aqui e perdoe-me, mas foi uma semana, tem sido semanas agitadas, porque eu estou trabalhando bastante. Agora mesmo, eu vou interromper, quando acabar aqui agora, eu vou viajar para a região dos Lagos, porque tenho compromissos políticos lá. Vou ouvir as demandas das pessoas no município delas. Então, volta e meia, estou em Campos, Itaperuna, Bom Jesus, Itapapoana, Varriçai, Porciúncula, eu visito, onde me chama eu vou lá ver. E vou para a região dos Lagos agora. Então, é uma semana que estava muito agitada, mas eu agradeço muito o convite. Se quiserem, me convide outras vezes, né? Estarei à disposição. Peço um pouquinho de paciência com a questão mesmo da mensagem, mas o Coronel Germano fez uma coisa muito acertada hoje. Quando demora a conversar comigo, me liga. Eu demoro a responder no WhatsApp, pode me ligar. E muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por vocês que participaram e que deram essa audiência maravilhosa. E fiscalizem os seus políticos, fiscalizem para valer. Nos acompanhem pelas redes sociais, sabe por quê? Porque, por exemplo, essa forma de eu falar e de me chocar também com o sistema, eu também sou vítima, muitas vezes, de mentira, de calúnia. Então, a gente precisa também ter um cuidado com a mídia, considerada tradicional. Eles não têm compromisso com valores. Eles têm compromisso com a mentira. E eles odeiam conservadores, eles odeiam cristãos. Então, mentem o tempo inteiro. Acompanhe o Coronel Germano pelas redes sociais, acompanhe o Dr. Matheus pelas redes sociais e acompanhe também minhas redes sociais. Que Deus abençoe a todos nesse momento. Que a graça de Deus se derrame em todos os corações. Que o Senhor Jesus Cristo visite nesse momento as pessoas que estão internadas nos hospitais. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e nos conduza, principalmente nesse ano de eleição, para que nós estejamos sempre pautados pela verdade e escolhamos políticos compromissados com esses valores que nós acreditamos. É isso. Que assim seja. Um forte abraço. Fiquem com Outro. Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.